A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1. Nós vamos tomar uso da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo o texto bíblico na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 1. Não necessita ficar em pé, sentados mesmo. Capítulo 3, verso 1, quem encontrou, diga amém. Vamos ler o texto. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos vossos maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, louvamos pela Tua palavra, agradecemos pela Tua palavra, glorificamos pela vida dos meus irmãos que aqui estão, ó Deus, e queremos orar e pedir ao Senhor mais uma vez, que o nosso coração esteja inclinado, Senhor, que o nosso coração esteja prontificado, aberto, para ouvir a Tua palavra, entender e, consequentemente, praticá-la, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos fazendo o percurso da carta do apóstolo Pedro, e como eu disse, essa carta ela inicia falando dos privilégios do cristão. No capítulo 2, o apóstolo Pedro ele vem falar dos deveres que o cristão deve ter, que se por um lado, eu sempre digo isso no início das minhas pregações aqui no domingo, se por um lado o cristão tem privilégios, pelo outro lado o cristão tem deveres e obrigações. E essas obrigações que nós citamos dos domingos passados, elas são obrigações que estão expostas para nós, o apóstolo Pedro escreve para nós aqui no capítulo 2 e também no capítulo 3. Interessante porque do capítulo 2, do verso 13 até o verso de número 20, o apóstolo Pedro ele vem falando de uma das obrigações que nós temos que ter. E essa obrigação, ou uma dessas obrigações que nós temos que ter, é o bom relacionamento. Vou repetir, o bom relacionamento. Esse bom relacionamento, o apóstolo Pedro ele vai nos falar que é um bom relacionamento entre os irmãos, entre a comunidade cristã, dentro da igreja. A igreja, ela tem que ter um bom relacionamento. O próprio Cristo, uma certa feita,
depois de ser indagado sobre uma questão demoníaca, espiritual, ele vai dizer que um reino dividido, ele não subsiste, ele não vence, ele não tem forças. De igual modo é a igreja. Se a igreja for dividida, for rachada, não houver um bom relacionamento, esta igreja é uma igreja propícia, ou uma igreja fardada a ser uma igreja derrotada, a ser uma igreja fraca. Por quê? Porque ela está dividida, ela não há união. Então o apóstolo Pedro, ele vem falando que um dos nossos deveres é ter um bom relacionamento. Isso não implica dizer que não vai haver constrangimento dentro da igreja, não, mas tem que haver, depois de constrangimento, de algum embate ou combate, deve haver logo após uma reconciliação. Depois de falar sobre o relacionamento entre os irmãos, o apóstolo Pedro, ele vem falar sobre o relacionamento social, que é o que eu falei há uns 2 domingos atrás, que é a questão do bom testemunho. Nós, como cristãos, nós temos que dar bons testemunhos onde nós estivermos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, onde estivermos, é uma obrigação e um dever nosso como cristão ter um bom testemunho. Depois de falar de um relacionamento entre irmãos, de relacionamento social, domingo passado eu falei sobre o relacionamento da política, como o cristão deve se comportar concernente à política. Então, olhe para mim e perceba o que o apóstolo Pedro está falando. O apóstolo Pedro está falando de relacionamentos maiores. O apóstolo Pedro está falando de relacionamento grandes. No capítulo 3, que é o texto que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele vai falar de um relacionamento mais estrito. Ele vai falar agora de um relacionamento mais estreito, que é o relacionamento familiar. O capítulo 3, ele vai falar sobre o nosso relacionamento, principalmente o relacionamento entre marido e mulher. Digam amém. Interessante que quando o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre o relacionamento familiar, o relacionamento de marido e mulher, todas as vezes que ele aborda esse tema, ele aborda esta situação, ele vai trazer um exemplo, e o maior exemplo que o apóstolo Pedro é o exemplo de Cristo Jesus. Todas as vezes que Pedro vai falar sobre casamento, sobre marido e sobre mulher, ele toma como exemplo a pessoa de Cristo Jesus. E fazer esse tipo de exemplo, esse tipo de situação, não foi somente o apóstolo Pedro que assim fez. O apóstolo Paulo também fez a mesma coisa quando ele escreve a carta aos Efésios, quando ele vai falar do relacionamento familiar, quando ele vai falar do relacionamento do pai com o filho, filho para um pai, mas ele vai dar maior ênfase e exemplo é o relacionamento entre marido e mulher, quando ele também, como o apóstolo Pedro, vai colocar Cristo e a igreja como exemplo da união entre marido e mulher. Digam amém. Com isso, os irmãos vão perceber, na leitura inicial, talvez a igreja possa ter percebido, que do versículo de número 1 até o versículo de número 7, quando o apóstolo Pedro está falando sobre casamento, quando o apóstolo Pedro está falando do relacionamento de homem e mulher, e tendo Jesus como exemplo, você vai perceber que ele vai dar mais ênfase, ele vai dar mais instruções para as mulheres. E o apóstolo Pedro destina tão somente o último versículo, que é o versículo 7 que lemos, ele vai dar instrução para os homens. Seria porque a mulher necessita de mais instruções ou instrução
do que os homens? Seria porque os homens estão mais evoluídos que as mulheres? Se alguém assim pensou, pensou errado. Por que o apóstolo Pedro, ele dá mais instruções, ele vai deixar mais notório as instruções para as mulheres? Por causa da cultura existente na época. Ainda hoje nós temos uma cultura extremamente machista. Ainda hoje nós temos uma cultura onde as mulheres, por mais que tenham alcançado muitos direitos, ainda é menosprezado pela sociedade. Se nós, no pleno século que vivemos, a plena era que vivemos, temos essa rejeição, este preconceito concernente mulheres em algumas áreas, muito mais era a dificuldade das mulheres na época que o apóstolo Pedro escreveu. As mulheres na época que o apóstolo Pedro escreve, elas não tinham oportunidades. A oportunidade que a mulher tinha era aquilo que o marido recebia. O privilégio que as mulheres recebiam era o privilégio de alguns requisitos que o marido tinha. A mulher tinha alguma coisa de bom porque o marido recebia e entregava para ela. A mulher nesta época não tinha condições. Tanto é que a religião da mulher era a religião do marido. Se o marido fosse pagão, consequentemente a mulher era pagã. Se o marido era judeu, consequentemente a mulher se tornaria judia. Por quê? Porque quem comandava com punhos de ferro era o seu marido. Era uma cultura da época, era inerente a esse tempo. Diante disso, o apóstolo Pedro agora se preocupa com elas, porque o cristianismo ele foi revolucionário. Porque enquanto a cultura e as religiões da época pregoava que a mulher não tinha direito, o cristianismo vem mostrar que a mulher não é inferior, mas a mulher é igual a qualquer homem, e o homem é igual a qualquer mulher. O cristianismo foi revolucionário nesse sentido. Digam amém. E por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dar mais instruções para a mulher. E é por isso que eu preciso que você deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar um pouco sobre estas instruções. Vamos agora colocar o dedo indicador em algumas feridas que as mulheres têm, e que graças a Deus não é só aqui, é uma ferida mundial. Digam amém. O versículo de número 1, volte os seus olhos ao texto e vamos perceber o que o apóstolo Pedro instrui as mulheres. Primeiro, ele vai dizer assim, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum marido não obedece à palavra, não é cristão, pelo procedimento, pelo bom testemunho, pela submissão da mulher, seja ele ganho sem palavras. Digam amém. A primeira coisa que nós nos deparamos aqui é dois ensinamentos que o apóstolo Pedro traz para as mulheres, principalmente as mulheres casadas. A primeira coisa que o apóstolo Pedro ensina é que, as duas orientações, a primeira coisa é que toda mulher, ela deve ser submissa ao marido. Vou repetir, toda mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. E quando eu digo isso, eu não estou sendo aqui machista. Quando eu digo isso, eu não estou aqui fazendo ideologia.
Quando eu digo isso, eu estou simplesmente mostrando o que as Escrituras está falando, que a mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. E é por isso que eu comecei dizendo que nós pegaríamos o dedo indicador e tocaria na ferida das mulheres, mundialmente falando. Porque essa palavra submissão, ou esta frase submissão ao marido, ela traz algumas complicações na cabeça das mulheres. Quando eu digo que a mulher deve ser submissa ao marido, os maridos ficam todos, né? Ficam todos inchados, ficam todos pomposos. Mas nós vamos aprender um pouco, viu, mulheres? Fiquem tranquilas. Nós vamos aprender um pouco o que a Bíblia nos diz concernente a isso. Primeiro, a palavra submissão é um termo militar que significa estar debaixo de uma hierarquia. Biblicamente falando, o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo ele fala um pouco sobre essa hierarquia, o que é estar sobre submissão. Interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus enviou Jesus, e que Jesus é o cabeça da igreja, e que o homem é o cabeça da mulher. O que nos mostra, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando? Essa questão de hierarquia. Se nós fizéssemos de uma forma bem simplista, nós diríamos assim: Deus em primeiro lugar, Jesus em segundo lugar, sobre a igreja, e o homem sobre a mulher. De uma forma bem simplista para você entender. Mas o que significa isso? Significa que é uma hierarquia. Submissão é estar debaixo de uma hierarquia. E quando a Bíblia diz que a mulher é submissa ao homem, a Bíblia está dizendo que a mulher, ela está debaixo de uma autoridade, ela está debaixo de uma hierarquia. E a ideia de submissão não é uma ideia de inferioridade. Quando a Bíblia diz que a mulher, ela é submissa ao seu marido, a Bíblia não está mostrando, indicando ou dando ideia que a mulher, ela é inferior. A Bíblia não está falando que o homem e a mulher deve haver uma competição de quem comanda, que quem manda, quem desmanda dentro da família. A ideia aqui não é de inferioridade e nem de competição, mas a ideia é de parceria. A melhor definição é organização. O que eu digo sempre aqui na igreja? Deus é apaixonado com organização. Digam amém. Vou repetir: Deus é apaixonado com organização. Tudo com Deus é bem organizado. Tudo com Deus é extremamente correto. Até para nos abençoar, Ele não chega atrasado e nem chega adiantado. Ele chega no momento certo e na hora certa, porque Ele é extremamente organizado. Digam amém. E falar sobre a submissão da mulher traz algum desconforto por causa disso, porque muitas vezes a mulher, ela se sente inferior. Quando o pastor, quando o ministro, quando a Bíblia fala que a mulher deve estar submissa, muitas mulheres, ela se sente inferiorizada concernente a isso. E se por um lado existe a mulher que se sente inferiorizada, existe por outro lado o marido que quer sobrepujar, que quer agora usufruir deste mau entendimento e tentar trazer um domínio sobre a mulher. Eu quero que você entenda que esse espírito de inferioridade não pode estar presente no seu coração. Porque o texto que nós falamos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, nos vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja.
e que o homem é o cabeça da mulher. Eu pergunto para você, mulheres, que se sente inferiorizada, quando eu digo que a mulher deve ser submissa ao marido, para você que se sente inferiorizada concernente a esta frase, eu pergunto para você: por acaso Cristo é inferior a Deus? Por acaso Cristo seria menor do que Deus? O apóstolo Paulo vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, e que Cristo é o cabeça da igreja, e que o homem é o cabeça da mulher. Se nós levássemos isso na lógica, talvez sim, alguém diria sim, mas a pergunta que eu estou fazendo é: porventura Deus é inferior, ou melhor dizendo, Cristo é inferior a Deus? Cristo é menor que Deus? E a resposta que eu digo é com toda certeza: não. Deus e Jesus, Cristo não é inferior a Deus, porque eles são da mesma substância, eles são de um mesmo pensamento, eles são de um mesmo poder, eles são de uma mesma missão, eles são de uma mesma glória, eles são de um mesmo nome. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é o cabeça. O que seria isso então? O que seria isso? Que Deus é o cabeça de Jesus? Seria Deus maior? Não. Deus, eles têm a mesma substância que Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é a questão de organização para a redenção. Vou repetir. O apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 11 uma questão de hierarquia concernente à redenção, concernente à salvação, porque Deus envia Jesus, e Jesus morre na cruz para salvar a igreja, para que dentro da igreja haja famílias que adorem a Deus. E tudo isso deve ser bem organizado. É por isso que quando eu digo que a mulher deve estar submissa ao seu marido, ela não pode compreender isto como algo que ela está sendo inferior. Mesmo que a Bíblia diga que a mulher é o vaso mais fraco, mas quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, ele não está falando na questão de substância, ele está falando muitas vezes nas questões físicas. Salvo um ou outro que mulheres, elas fisicamente são mais fortes que homens, mas na maioria do caso, na maioria das vezes, o homem é mais forte que a mulher. É isto que a Bíblia está dizendo. É isto que a Bíblia está nos ensinando. A mulher não é inferior ao seu marido, eles são das mesmas substância. A mulher é igual ao marido e o marido é igual à mulher. O homem não pode pensar que pode dominá-la e subjugá-la da forma que quiser. A mulher não se deve sentir inferiorizada, mas a mulher tem que entender. A mulher tem que compreender, a esposa tem que compreender que assim como Cristo se doou dizendo: eu vou te servir, meu Pai, assim como a igreja se doa para Cristo dizendo: eu vou te servir, Jesus, assim também é o sentimento da mulher em estar pronta para servir o seu marido, não como escrava, mas como eu disse no começo, como auxiliadora. Então eu digo com toda certeza, biblicamente falando, que quando eu digo que a mulher deve ser submissa ao seu marido, ela não pode se sentir inferiorizada, porque a Bíblia nos ensina que nós somos da mesma substância para adorar ao Senhor. Que tudo isso é uma questão de organização dos céus. Digam amém. É isto que o texto está dizendo sobre a questão da submissão.
Outra coisa que o texto nos fala, o segundo ensinamento que o texto nos fala, é sobre a questão da mulher, que é crente, e o homem, que não é crente. O apóstolo Pedro está ensinando para essas mulheres, que a sua submissão ao seu marido, é uma oportunidade para ser uma submissão evangelística. Porque muitas das vezes as mulheres, elas que têm os maridos que não são crentes, que não são cristãos, elas querem de alguma forma forçar o seu marido. E muitas das vezes elas não dão testemunho dentro de casa. Eu já conversei com algumas mulheres aqui que o marido não é cristão. Eu já aconselhei para algumas, e eu vou falar aqui, e uma dessas vão lembrar, ou todas vão lembrar, que eu disse para elas que quando for assim, que o marido não é cristão, o bom é que a mulher chegue em casa e conte para o marido as coisas boas que acontecem dentro da igreja, das bênçãos que acontecem dentro da igreja, da palavra que foi ministrada dentro da igreja, das respostas que Deus deu em oração em virtude dos irmãos, daquilo que tem acontecido e manifestado de milagres e proezas dentro da igreja. E quando eu digo milagres, eu não estou falando somente de de pessoas de cadeira de roda andar, mas de pessoas serem tocadas, mudadas e transformadas pelo poder da palavra, que é o maior milagre. É isso que a mulher deve fazer, contar bênçãos. Só que muitas vezes a mulher chega dentro de casa, despeja todo tipo de fraqueza e falha que a igreja tem. Começa a conversar e falar de todos os erros e pecados que acontecem dentro da igreja. Porque de fato isso tem. Não existe uma igreja perfeita. Não existe uma igreja completamente sã. Nós somos cristãos em formação, em aperfeiçoamento. Isso não implica dizer que somos perfeitos, e que existe sim dentro da igreja pessoas com problemas sexuais, pessoas com problemas familiares, pessoas com problemas psicológicos, pessoas com problemas financeiros, pessoas com problemas dos mais diversos problemas, e que muitas vezes ele não consegue se conter com esses problemas e acaba errando, tentando consertá-los, ou pela sua própria fraqueza. E muitas vezes a mulher não compreende isso, sai despejando isso para dentro de casa, causando assim um mau testemunho dentro da sua própria casa. Interessante falar isso, que isso não implica somente a mulher que tem um marido que não é cristão. Isso também pode ser direcionado para todos os cristãos, que muitas vezes sai falando mal da própria igreja, que sai falando mal dos próprios irmãos para outras pessoas que não são cristãos, difamando mais ainda aquilo que está sendo difamado quase que todos os dias pelas redes sociais. Isso é um exemplo que o apóstolo Paulo está nos dando, um ensinamento que o apóstolo Paulo está dando para mulheres, que consequentemente pode ser dado para nós, todos nós cristãos. O bom testemunho, a submissão, mostrar o poder de Deus, a graça de Deus dentro da casa do Senhor. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo, o apóstolo Pedro está nos ensinando, concernente à mulher. Então no primeiro versículo eu quero que deixar bem claro para você, a submissão da mulher não é mostrando que ela é inferior ao homem. Eu quero dizer para você que todas as mulheres são iguais aos homens, e é tão maravilhoso dizer isso, que eu quero te pedir, mulher, que vire para um homem aí e fala assim: eu sou igual a você, a mesma substância. Diga para ela, para ele, amém? Digam amém. A sua hora, marido, vai chegar, viu? Fique tranquilo. Versículo de número 2 e versículo de número 3, o apóstolo Pedro vai continuar ensinando as mulheres, e ele vai dizer assim: considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite, olha aí,
o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura da veste. Olhe para mim, não fique pensando que eu vou vir aqui dizer para todas as mulheres que você não pode passar chapa no seu cabelo. Não estou vindo aqui dizendo que você não pode se maquiar. Não estou vindo aqui dizer que você não pode usar as suas joias ou as suas bijuterias. Não estou vindo aqui para dizer para a igreja que a partir de hoje as mulheres são proibidas com esse tipo de adorno. Não! O que o apóstolo Pedro não está falando sobre isto. O pensamento de Pedro ao escrever sobre isso não está no verso 3, mas está nos versículos a seguir, o 4 e o 5, quando ele vai dizer assim, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim também adornava antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus maridos. O que o apóstolo Pedro não está condenando as mulheres que usam joias, o apóstolo Pedro não está condenando as mulheres que frisam o cabelo, o apóstolo Pedro não está condenando as mulheres que utilizam trajes para vir à casa do Senhor ou qualquer outro lugar. Não. O que o apóstolo Pedro está condenando é que muitas vezes as mulheres utilizam esses adornos, somente esses adornos é o que são belos dentro de si, na sua vida. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando é que a mulher, o maior tesouro, a maior joia dela não deve ser esses adornos. A maior joia da mulher é ter um coração manso, incorruptível, quieto e precioso diante de Deus. O que é mais bonito na mulher não são os seus adornos exteriores, mas sim a sua humildade, mas sim a sua mansidão, o seu coração em servir, em adorar e estar diante de Deus. É isto que deixa a mulher mais bela, é isso que deixa a mulher mais interessante, é o brilho do Espírito que vai exaurindo dentro do coração dela através do manancial do Espírito Santo de Deus. O perfume que o apóstolo Paulo fala que nós devemos exaurir, que nós devemos passar, é esse perfume, o perfume do Espírito Santo de Deus. É o melhor de todos os perfumes. O apóstolo Pedro não está falando sobre questão de enfeites, sobre questão de cabelo, sobre questão de vestes, mas o apóstolo Pedro está falando sobre o comportamento da mulher. E depois ele vai falar do comportamento, ele vai citar as mulheres no Antigo Testamento. Ele vai dar um exemplo de Sara, que foi uma mulher que tinha a maior beleza dela, era o seu interior, porque tinha um coração manso, um espírito quieto e precioso diante de Deus. Vocês mulheres, pode sim adornar, você mulheres, pode sim frisar os seus cabelos, vocês mulheres podem sim usar os melhores trajes, mas que não seja o mais bonito de vocês, que não seja o mais elegante de vocês, que não seja o mais precioso de vocês, mas o que seja mais bonito, precioso e elegante em vocês, seja a presença do Espírito Santo morando dentro do seu coração. Tranquilas, quietas, humildes diante de Deus, lembrando que o seu marido não é o seu opositor,
O seu marido não é um competidor, o seu marido não é um dono. Vocês são da mesma substância para adorar a Deus e cuidar da sua família. Que a sua beleza seja a graça de Deus, seja o poder de Deus na sua vida, e que você tenha como exemplo a nossa matriarca Sara, que foi cheia do Espírito Santo de Deus. Digam amém. Digam amém, mulheres. Até que o apóstolo Pedro finaliza essa série até o versículo de número 7, falando para os homens. E ele escreve dizendo assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu quero, por favor, que somente os homens repitam comigo esse último trecho. Somente os homens. Pastor, eu não sou casado. Vai casar um dia. Então todos vão dizer comigo: para que não sejam... Estão com medo, é? Mais forte. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Diga comigo: amai as vossas mulheres. Amém. Se eu disse que está sujeita a mulher, não implica a mulher se sentir inferior. Eu vou na contramão dizendo: você, homem, não é superior à sua mulher. Você, marido que é casado, e você, jovem que um dia vai casar, já vai aprendendo o que o apóstolo Pedro está nos ensinando: que o homem, ele deve amar a sua mulher. E aqui o texto amar, ou aqui a palavra coabitar, a palavra honrar a mulher, dá no sentido amplo da palavra respeito. Respeitar a sua esposa, respeitar a sua mulher, se inclinar para a sua mulher, estar atento à sua mulher, porque o apóstolo Pedro está nos ensinando um princípio aqui: o homem tem uma só mulher. O apóstolo Paulo nos ensina: o homem, ele deve ter uma só mulher. O homem deve inclinar e amar a sua esposa. Que tão sério é este assunto, de tão interessante é este assunto, que até o apóstolo Paulo vai dizer: mulheres, honrai os seus maridos, assim como a igreja honra a Cristo. Maridos, amai as vossas mulheres, assim, olha o exemplo que o apóstolo Paulo está nos dando: assim como Cristo deu a vida pela igreja, assim deve o homem se comportar pela mulher. Respeitar, amar, honrar, porque o texto está dizendo que as mulheres, quando não há essa honraria, quando não há esse cuidado, quando não há esse olhar, este atendimento para com a mulher, o texto bíblico nos ensina que até as nossas orações, elas são de uma certa forma impedidas diante de Deus. De tão importante que é o relacionamento do homem com a mulher, do tão importante que é o homem respeitar a sua esposa, onde a própria Bíblia diz que aquilo que Deus une, o diabo e o homem não pode impedir. A Bíblia está ensinando para os maridos algo que é precioso, algo que é importante, e que muitas vezes os maridos não dão importância, e que muitas vezes o marido não tem como precioso, que é o seu casamento.
e deixam o seu casamento de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer circunstância, e não se atente, e não se apronta, e não se prontifica a amar o seu casamento, o seu lar. O que a Bíblia nos ensina que isso é um erro. O que a Bíblia nos ensina que essa não deve ser a atitude de um cristão. Porque o dever do cristão é ter um bom relacionamento na igreja, um bom relacionamento social, um bom relacionamento político e principalmente um bom relacionamento com a sua esposa e com o seu marido. A minha oração essa noite é que os casamentos essa noite sejam alcançados pela graça e misericórdia de Deus. A minha ideia é que você, marido, e você, esposa, entenda que você, esposa, não é inferior, mas você tem que se doar. Você, esposa, eu quero que você entenda que você não é menor, mas assim como Cristo se doou, sujeitando-se a Deus, a mulher também deve se doar, sujeitar ao seu marido, não se sentindo menor, mas se sentindo auxiliadora, se sentindo uma companheira, se sentindo uma pessoa que apoia, uma pessoa que está junto a ele a crescer. E você, marido, eu quero que você compreenda que a sua esposa não é uma muleta, que a sua esposa não é o seu objeto sexual, que a sua esposa não é algo que vai suprir uma necessidade física que você tem, é algo espiritual dado por Deus, da parte de Deus. Porque aqui o texto nos ensina, e todos os outros diversos textos bíblicos nos ensina que o casamento é algo de Deus. É algo dado por Deus, deve ser contraído com sinceridade, deve haver respeito, porque é da ideia de Deus, do desejo de Deus, do plano de Deus. A família é algo de Deus. E o diabo tem lutado contra os casamentos, o diabo tem lutado contra a família, porque como a criança pode crescer saudável psicologicamente e até mesmo espiritualmente dizendo, dentro de um lar onde o marido e a esposa não estão bem? Como pode os filhos terem estrutura, uma família ter uma estrutura? Há de ser que muitos podem não ser atingidos, mas na maioria das vezes são. É por isso que o diabo tem lutado contra as famílias. E quando eu digo famílias, eu estou dizendo as famílias do mundo, e infelizmente tem atingido as famílias dentro da igreja. As famílias cristãs têm sido alvejadas por essas ideias e por esses pensamentos satânicos, por esses dardos inflamáveis do inimigo. E é por isso que nós temos visto cada vez casamentos sendo deteriorados e destruídos. Eu quero que você entenda aqui, meu irmão e minha irmã que são casados, e você jovem que um dia hão de casar. Casamento é algo sério dado por Deus, é algo de Deus para o homem e para a mulher na terra. E que nós devemos entender que é uma maneira que Deus constituiu para que o seu nome seja glorificado dentro do seu lar. O nome de Deus deve ser glorificado dentro da sua casa. Deus tem um projeto dentro da sua casa, mas enquanto você não entender o seu lugar, esse projeto ele pode ser, entre aspas, parado, atingido. Mas Deus é poderoso, e hoje, essa noite, Ele está falando com você. E o desejo meu, e tenho certeza que é o desejo de Deus, que a sua vida seja tocada e alcançada pela misericórdia do Senhor. Digam amém. Nós vamos orar agora, e a nossa oração é: Deus, restaure todos os casamentos essa noite. Ah, pastor, mas meu casamento está de vento em polpa, igual o do pastor Vinícius. Está em vento em polpa, né, Sabrina? Está de vento em polpa.
para que vá de mais vento em polpa, para que seja melhor ainda para a glória do Senhor. Meu casamento está sendo de uma certa forma atingido, afetado. Nós vamos orar para que a graça de Deus, que em primeiro lugar que você compreenda essas verdades e que a graça de Deus te alcance. E para aqueles que um dia vão casar, que o Espírito de Deus te auxilie em nome de Jesus. Ficamos de pé em nome do Senhor.